Boa tarde a todos da AgroLink, aqui é Alexandre Andreades da Apoio Investimentos. Vamos começar falando da agenda econômica para a semana. A agenda econômica da semana começou com um boletim Focus, onde trouxe uma elevação da projeção de inflação para o ano e trouxe uma perspectiva de uma taxa de juros menor até o fim do ano, trabalhando com uma perspectiva de 11% até o fim do ano. Falando em juros, na quarta-feira nós teremos a decisão do Banco Central Brasileiro, onde o mercado acredita que tenhamos um corte de 0,5%. Outro indicador importante é o PIB, que sai na nossa madrugada agora da China, onde se tem uma expectativa de 9,3% para o trimestre e 9,5% até o final do ano. Esse é um indicador importante para as commodities metálicas, que reflete aqui nas nossas bolsas. Tem a ata do Fed também na quarta-feira e para o fim de semana teremos mais uma reunião na zona do euro. A semana começou bem volátil e deve ser bem volátil em função e terminar bem volátil em função dos indicadores que temos para essa semana. A bolsa segue trabalhando entre seus suportes, que é 52.500 e resistência de 55 mil pontos. Em relação ao fluxo, o fluxo de capital para a bolsa brasileira ainda segue negativo. Estrangeiros seguem tirando capital da nossa bolsa e o fluxo para esse mês de outubro já está a mais de 400 milhões negativo. Então ficamos ainda no aguardo aí das incertezas que existem na Europa, se resolve o problema de liquidez nos bancos ou não. Vou passar a palavra para vocês agora, para o Felipe Miranda, que vai comentar sobre agrícolas. Olá pessoal do AgroLink, então vou falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho para vocês sobre o cenário agrícola, o que a gente está esperando no preço das commodities para essa semana. Semana passada a gente viu aí, teve a divulgação do relatório do USDA, era um relatório que a gente esperava, já vinha falando da importância desse relatório, porém ele veio um relatório bastante neutro, muito neutro, e era o que a gente precisava. Como eu falava, os fundamentos são bastante positivos e foi isso que fez com, por exemplo, que o preço da soja subisse forte essa semana passada. Semana passada, depois da divulgação do relatório do USDA, que veio praticamente em linha, e aí a divulgação de estoques um pouco abaixo da última divulgação do relatório para a soja. Então isso aí fez com que entrasse um movimento altista, um movimento de compra na soja, e esse preço se ajustou, chegou lá aos patamares de 12,50, que é um preço saudável, um preço já esperado para essa época do ano, até devido um pouco à entrada de oferta da safra americana que está sendo colhida. Também o que a gente observou foi um movimento de compra por parte da China. A China, então, atingindo aqueles patamares, 20% de queda no preço da soja, atraiu essa demanda chinesa, e eles acabaram vindo, a gente tem notícias aí de que eles vieram vir a comprar a soja, aproveitando essa oferta, essa pressão nos preços. Então a gente fica de olho nesses patamares de preços, que pode sim atrair uma demanda maior da China, que continua comprando, continua demandando bastante proteína vegetal, muito para suprir a sua necessidade de ração, que o consumo de carne na China vem crescendo bastante. Então eles precisam dessa demanda de proteína vegetal para suprir as necessidades nutricionais dos seus animais. E o milho, a gente teve um relatório também bastante neutro, até um pouco baixista para o milho, então a gente viu que o movimento era um pouco mais forçado para a queda para o milho, porém o movimento de alta da soja, um movimento forte da soja, deu uma segurada nos preços, deu suporte nos preços do milho, que acabaram se recuperando. Hoje a gente está vendo até um movimento inverso, a soja vem caindo um pouco o preço hoje no mercado da segunda-feira, e o milho subindo uma leve alta no dia de hoje. Porém, como eu disse, o relatório veio neutro, os fundamentos continuam os mesmos, e eu continuo pensando positivo para os preços nos próximos meses. Claro que eu não acredito muito num patamar muito acima de preços, como a gente já chegou a pensar em 15 dólares por bushel o preço da soja. Acho que esses preços serão um pouco mais difíceis a gente conseguir. Quem sabe um 14,5 pode ser possível, mas um 13,5 por bushel é um preço saudável, é um preço interessante de a gente pensar em travar, em fazer alguma coisa. O milho, a gente sabe que o mercado aqui brasileiro é um pouco um mercado mais interno, a gente não tem uma correlação muito grande com o movimento do milho lá em Chicago. Existe uma correlação, porém ela não é tão forte. O milho no mercado brasileiro continua bastante estável, os fundamentos não vão mudar. A gente sabe da
safra maior, a expectativa de safra maior esse ano no Brasil, então a gente pode pensar em aproveitar esses preços de agora, sim. Esses preços que a gente tem hoje em torno de R$30 a saca, R$31 a saca, é um preço bastante interessante. A gente já vê um movimento, uma expectativa de preço um pouco abaixo nos vencimentos do milho para março e maio do ano que vem. A gente já vê aí o pessoal sendo negociado aí nos preços de R$27, R$28 a saca. Então, de repente é bom a gente pensar em fazer uma trava para esses preços. O mercado de boi continua sem muito volume de negócios, um mercado bastante lateral ainda existe uma oferta de animal de coxo sim, mas a gente sabe que essa oferta vem cada vez diminuindo. Começa assim o pessoal a migrar um pouco a sua produção para pasto, então a gente pode ter um gargalo na entrada de oferta nesse período de novembro. No final de novembro, dezembro, a gente já vai poder perceber um pouco mais da entrada de animal de pasto e isso aí pode sim pressionar um pouco os preços. Mas provavelmente o mercado físico possa vir a dar uma reagida agora depois de outubro, final de outubro, início de novembro, a gente pode ter uma reagida nos preços sim. O que a gente espera para o curto prazo? O contrato de vencimento outubro, como eu venho falando nas últimas semanas, ele vem sendo negociado acima do indicador exato, que é o que vai ser liquidado o preço no contrato outubro na BMF. Então a gente tende aí, o preço do mercado físico continua subindo, que ele vem apresentando esse movimento de alta nos últimos dias, porém é uma alta bastante fraca ainda, não foi um movimento de alta muito forte. Ou o mercado físico vem a subir e vai puxar aí os preços e o mercado futuro, a negociação do mercado futuro fica em lateral e os preços se equivalem, ou o mercado físico continua com esses movimentos de leve alta e o mercado futuro acaba então ajustando esse preço com o mercado físico. Então acho que continuo com o mesmo viés para o boi, acreditando um pouco sim nessa alta para o final de começo de novembro até o final de novembro, pode sim entrar e ter o gargalo de oferta como eu comentei, mas para esses próximos dias, essas próximas semanas, eu acredito sim no mercado ainda um pouco lateral. O café, a gente continua com o cenário, diante do cenário macroeconômico conturbado, então claro que isso vai influenciar o mercado de café, ele continua então sofrendo essa influência do mercado financeiro. Semana passada a gente percebeu movimentos interessantes de alta, hoje já vem caindo muito forte, porque hoje já começou de novo essa incerteza das economias mundiais, essa certeza da economia na Europa. A gente está vendo um movimento de alta do dólar, então a tendência é a dias de alta de dólar o preço do café se ajustar um pouco, e é o que vem acontecendo hoje. Até a própria soja vem sofrendo uma pressão de realização de lucros, voltando de novo essa semana a incerteza das economias europeias. Então a gente fica aí diante desse cenário no café, continua com essa volatilidade forte, ele vai continuar diante dessas incertezas. A safra, a gente sabe que vai ser uma safra interessante para o Brasil, a demanda mundial é constante, não vai suprir, a oferta não vai suprir tanto essa demanda, então o fundamento do café é bastante altista, porém o cenário macroeconômico vem influenciando e a gente sabe da forte influência que ele vai ter sobre o mercado de café. Eu acho que para as commodities é isso para essa semana, pessoal. Tenham uma boa semana e bons negócios.